banco? Será que dá, Márcio, aqui? Será que dá? Não sei se sai ou não. Sai. Tá bom? Então tá bom. Ah, então não precisa. Depois você... Boa noite a todos. Eu primeiro vou falar para vocês do trabalho que a gente tem aqui na casa, né? Todos, segunda, terça, quinta-feira, tem palestra às 8 horas e depois os passes. Na quarta-feira, o trabalho é de tarde, então é às 14 horas. Nesses dias, antes da palestra, 1 hora antes mais ou menos, tem o plantão de atendimento. Então, quem quiser passar pelo plantão de atendimento, conversar com uma pessoa sobre a doutrina, sobre os problemas que tem, é só chegar 1 hora antes do dia de reunião. Hoje é o horário que nós estamos aqui. E nós também temos no domingo, às 9, o plantão é a partir das 9h30, mas a reunião pública começa às 10. E nesse dia a gente tem evangelização, então pode trazer as crianças que elas vão trabalhar com uma professora e é muito interessante o trabalho dela. Aqui nós temos assistência social. O que acontece? Toda segundo sábado de cada mês são distribuídas 60 cestas básicas e quem quiser cooperar pode trazer qualquer 1 quilo de alimento perecível. Leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão, sal. Alguma coisa que sobre em casa possa trazer vai ajudar muito, né? Que está cada vez mais difícil a situação, né? Também nós temos, de 15 em 15 dias, aos sábados, que é hoje, a gente entrega um alimento, um lanche para o pessoal de rua. Então, também quem também quiser participar, ou colaborando, ou participando mesmo dessa entrega, também seria muito interessante. No mês, as datas espíritas, no dia 1/2/1856, foi o nascimento de Anália Franco em Resende. Ela era professora humanitária, criadora de inúmeras obras educativas e assistenciais. Dia 12/2/1809, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, realizava reuniões mediúnicas na Casa Branca. Dia 15/2/1925, foi o lançamento da Revista Internacional de Espiritismo, por Caibar Schutel. 18/3/1891, Bezerra de Menezes funda o Grupo Espírita Regeneração, no Rio de Janeiro. Dia 20/2/1822, desencarna em Salvador Madre Joana Angélica de Jesus, Joana de Ângeles. Dia 26/2/1802, nasce em Paris o escritor humanitário Victor Hugo. E dia 26/2/1842, nasce Camille Flammarion, né? São todas pessoas ligadas ao Espiritismo, né? Agora, depois vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecendo por mais esta oportunidade de realizarmos esta tarefa. Vamos envolvendo com muito amor o nosso irmão Márcio, para que seja muito feliz e nos transmita algo de bom, dando oportunidade para que nós nos esclarecermos e o aprendizado. Ele vai falar, o Márcio, do livro Fonte Viva, esse livro, que é de Francisco Cândido Luiz, que escreveu pelo Espírito de Emmanuel. Ele vai falar o capítulo 161, no esforço comum. Isso. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Como ela acabou de dizer, né, o tema é do livro Fonte Viva, que foi uma psicografia do Chico Xavier.
A autoria da lição é do Emmanuel, que é um grande mentor, um espírito assim elevadíssimo e que tem auxiliado muito a nós todos, principalmente nessa obra do livro, né, com tantos ensinamentos que ele nos trouxe. E esse ventilador é barulhento, né? No esforço comum. Então nós vamos pedir licença para ler a lição de hoje. Vamos comentando também. No esforço comum. Aí tem aqui, para começar, uma frase do apóstolo Paulo, da segunda carta que ele escreveu aos Coríntios. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, assim, às vezes um pouquinho influencia uma grande quantidade de pessoas, de atitudes. Aí a lição do Emmanuel. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Então, olha que interessante. As nossas ações, começa a falar assim da influência que nós temos, aí é cada um de nós, para os outros, né? Nossos amigos, dentro da nossa casa, na nossa família, os casais, a influência que um acaba levando ao outro. Então, assim, cada um de nós, cada um de nós tem uma influência assim grande. E não é só a influência nas ações e nas atitudes. Cada atitude nossa influencia tudo que está à nossa volta. Atitudes e ações. Mas o Emmanuel ainda vai um pouco além. As palavras que nós falamos, qualquer palavra nossa pode ter uma influência grande para quem está à volta. E pode ser uma influência boa ou ruim, né? Uma influência positiva ou negativa. Olha a responsabilidade que nós temos. E não só as palavras, as atitudes e as ações, também os pensamentos. Os pensamentos. Então, assim, quem vai imaginar que até os nossos pensamentos vão influenciar as pessoas e geralmente o que está à nossa volta, mas influencia. Porque assim, falar do pensamento tem muito que se falar, né? Mas as pessoas estão estudando. Lá no plano espiritual, a última vez que eu li alguma coisa, eles estavam estudando, porque assim, o pensamento que nós emitimos, ele é material. É matéria. Quando nós pensamos, está saindo matéria. Não é essa matéria que a gente vê, os nossos sentidos aqui, grosseiros. Não é essa matéria, mas é uma matéria para o plano espiritual, eles vêm. Então, pensamento é matéria. Nós pensamos, estamos emitindo massa, matéria. E isso influencia o que está à volta. E mais ainda, nós direcionamos nosso pensamento. Nem sempre nós direcionamos, às vezes estamos pensando a esmo, pensa para cá, pensa para lá. Mas quando nós queremos, nós direcionamos o nosso pensamento. Estamos pensando em alguém, estamos emitindo. E o pensamento, ele é estudado, não sei a questão da ciência aqui nossa, mas assim, no plano espiritual, vira e mexe, eles dão alguns relatos do estudo do pensamento. Então, o pensamento, primeira coisa, é matéria viva, emitiu matéria. Segundo, ele tem uma velocidade incrível. Ele é mais veloz que a luz, por exemplo. A velocidade da luz já foi medida aqui, né, pelos cientistas. Se eu não me engano, é 300 mil, não é isso? 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil ou milhões? Mil. Então, assim, isso é a velocidade da luz. Vamos pensar. Acendeu uma luz aqui, ela começa a percorrer no espaço, a cada segundo, 300 mil quilômetros. Então, vai embora.
velocidade da luz. O pensamento ultrapassa isso, segundo o plano espiritual diz, os estudos ali. Então, nós estamos pensando em alguém, muito provavelmente, de acordo com a força, a concentração, a intensidade, vai chegar na pessoa. E se a pessoa tiver uma sintonia conosco até, porque nós vamos ler daqui a pouco aqui o Emmanuel, que assim, nós emitimos e atraímos também. Somos emissores e receptores. E para receber alguma coisa, tem que haver uma sintonia, alguma coisa assim. É o molde. Nós vamos seguir a lição. Então é interessante isso aí para cada um de nós. Estamos pensando em alguém, a pessoa pode estar recebendo a nossa influência. Então estamos pensando bem, uma prece é um pensamento. Geralmente fazemos a prece em palavras ou em pensamento. O pensamento, conforme a força, ele pode chegar. Sempre a ouvir da prece. Mas nós vamos... Estava até um pessoal discutindo isso hoje, num outro centro. Um questionamento. Será que a prece chega? Vou fazer uma prece a Jesus. Será que chega a Jesus? Será que Jesus ouve? Deixa eu fazer uma prece a Jesus. Aí vou lá, me concentro, faço a prece. Será que vai realmente chegar a Jesus? Aí o pessoal, né, falou, de repente chegue, né? Pode ser que chegue. Se fizer com intensidade, com sentimento, pode chegar. Ele pode. Ou se não chegar ele, chega assim ao guia espiritual, que nós estávamos conversando, chega a intermediários, que têm a responsabilidade de nos atender ou não. Porque tem espíritos no plano espiritual que conhecem a nossa vida, nossas necessidades, o que pode ser feito por nós, o que não pode, uma orientação. Então, se nós vamos chegar numa prece e falar, realmente, aquela prece para valer, não aquele monte de palavras decoradas, ou que nós fazemos sempre, né? Por isso, por aquilo, tudo bem, é válido. Mas aquela prece assim que nós, tenho algo a dizer, realmente. Eu quero saber tal coisa, uma situação na minha vida, será que é possível esse caminho? Eu quero uma orientação, eu peço uma resposta, né? Ou um caminho, alguma coisa assim. Então, aquela prece bem direcionada, ela chega e eles nos respondem. E nos atendem, sim ou não, né? Pode ser feito, pode não ser, dão alguma ajuda. Nem tudo que nós pedimos. Aí tinha até uma senhora ali no outro centro, dizendo assim, ela contou, que ela teve 2 sonhos iguais, né, num intervalo de tempo. Sonhou, depois sonhou a mesma coisa. E no sonho, ela fazia uma prece. Ela fez uma prece, estava pedindo uma coisa. E ela sonhou com o mentor espiritual dela, o guia, que ele chegou lá num lugar, falou, a sua prece é essa, é isso que você está pedindo. Aí ele abriu uma gaveta, pegou uma ficha, era a ficha dela, assim, a ficha que tinha tudo que ela estava fazendo, que ela era, as coisas do passado, os méritos, as dívidas, né? Coisas todos nós temos. E pela ficha ele respondeu para ela. Achou até que não era possível no caso dela, mas baseado na ficha dela, mas chegou. Ela pediu e foi respondido. O mundo espiritual existe, e é real, e interage com a nossa vida. Mas, então depois ela teve o mesmo sonho, a mesma coisa, 2 sonhos iguais. Mas assim, por que nós estamos falando isso? Porque a força do pensamento, a prece direcionada, ela chega a algum lugar. E a responsabilidade das nossas influências. Então, às vezes, se nós vamos orar com aquela intensidade, aquele sentimento, nos direcionando direto a Jesus, pode chegar a Ele, claro. Ele pode ouvir e pode atender diretamente ou através de outros. Aí, mas o pensamento chega, ele vai. De acordo com a força, ele pode ir longe. E o pensamento está vivo. Se nós esquecemos um pouco o plano espiritual, ele está vivo aqui entre nós, porque nós estamos pensando na nossa vida e pensa em pensa no pai, pensa na mãe, no marido, na mulher, pensa em pessoas distantes e estamos trocando ondas mentais. Isso influencia a nossa vida. Então vamos pensar bem, o que o Emmanuel está dizendo aqui. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem
constituem moldes mentais, influência mental para os que nos acompanham. Lição bem prática. Aí seguindo, cada dia, aliás aqui nesse salão também, a força dos nossos pensamentos nós estamos sentindo, está fazendo o todo. Então nós vivemos sempre em conjunto. A influência de um lugar. Se tem muito, vamos pensar assim. Se tem muitas pessoas tristes, bem tristes, você coloca assim, enche esse salão só de pessoas tristes mesmo, vivendo aquela tristeza de chorar. 50 pessoas tristes aqui. Será que se nós entrarmos, você não está triste? Às vezes a gente não sente uma certa tristeza no ar? Ou pode de repente não sentir nada, chega tão bem assim que não sente nada, a sintonia, a recepção. Mas normalmente, o que as pessoas estão emitindo de matéria, mental, de sentimento? Tristeza, tristeza. Então, isso influencia todo o ambiente. Né? Por que nós falamos isso? Para reforçar a lição de hoje, de que nós somos responsáveis e que nós estamos influenciando o ambiente a vida toda. Aí seguindo aqui, olha que interessante que a lição do Emmanuel. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. Então nós estamos mandando e estamos recebendo. E como recebemos conforme atraímos, aí ele está dando outra lição importantíssima. Né? Nós recebemos de acordo, vai receber tudo? Não, está morto, né? Vai receber todas as ondas de energia? Não dá. Mas nós recebemos de acordo com o que atraímos. Então é a nossa sintonia. O que nós vamos atrair? Você está triste? Provavelmente você vai atrair ondas semelhantes. Nesse caso, o semelhante atrai semelhante, né? É a lei acho que é a lei da física, né? Semelhante atrai semelhante. Então você está alegre. Isso na vida, né? Você está no seu dia. Vamos trazer aqui para a nossa vida. Você está super alegre. Você conversa com uma pessoa, ela está um pouco triste. Você vai jogar alegria para ela. Mas provavelmente você vai procurar pessoas alegres também. Você vai buscar. Que está junto com semelhantes. E vai se enturmar ali. Se é uma pessoa que reclama demais da vida, você vai achar outros como você. Então eu vou chegar ali para ela, vou começar a reclamar da vida. Ela não vai me dar muito papo, muita conversa. Vou afugentar. Ela vai falar, esse aí só reclama. Só reclama da vida. Aí ela, de repente, vai conversar um pouco comigo. Não, tal, e vai sair. Agora, a hora que eu bater com um ali, que adora reclamar da vida também, aí vai dar conversa assim para 3 horas. Então, assim, isso são semelhantes que atraem semelhantes. O que nós estamos influenciando de energia, de forças? O Emmanuel está dizendo. E como recebemos conforme atraímos. Então, o que nós estamos trabalhando em nós? Por isso que a reforma íntima, a mudança moral, é o que faz a nossa vida. Né? Isso muda tudo. Então, assim, vou melhorar, vou parar de reclamar, vou parar de ser pessimista e virar otimista. Não vai fazer isso da noite para o dia, mas começa, aos poucos. Então, quando começar a deixar de ser pessimista, vai atrair coisas melhores. Isso em pensamento, em energias, né? E a energia também nos dá força. Não é? Porque imagina, se nós atrairmos 50 mentes aqui de tristeza, nós vamos ter que estar com uma resistência moral muito forte ou uma sintonia muito boa para não nos abatermos também. Né? Se dentro da nossa casa só problema, estamos convivendo ali só problema, as mentes, as palavras, as ações, nós estamos ali então tem que ter aquela luta diária para sobreviver a isso, para superar. Agora, se é uma casa que as pessoas estão em harmonia, são felizes, estão alegres, a gente vai se sentir melhor ali. Vamos atrair, então, é o jogo das forças, né? Mas sempre parte de nós, também a nossa influência. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros também nos proporcione o melhor de si mesmos.
Então nós vamos dar o melhor de nós, né? O amor, a alegria, a simpatia, para também receber o melhor dos outros. Isso é natural. E o Emmanuel tocou em outro ponto aqui que eu vou parar para falar. E como recebemos conforme atraímos, né, nós estávamos falando sobre isso. E colhemos segundo plantamos, que isso é importante também. Ou seja, o que nós estamos plantando? A semeadura é livre. Nós plantamos o que quisermos. Vamos plantar o bem, vamos plantar um incentivo a uma pessoa, vamos plantar alegria nas pessoas, ou vamos plantar coisas ruins. Espalhar uma notícia ruim, uma influência má, um mau conselho, levar a pessoa para o mau caminho. Então, assim, a semeadura é livre. Tá? Nós não vamos mandar na semeadura de ninguém, só na nossa. A semeadura é livre, é o que Deus nos permite. Só que a colheita ela é obrigatória. Você semeou vento, né, colhe tempestade. Então, semeou o amor, provavelmente vai colher o amor. Semeou a honestidade, trabalhou em cima da honestidade, vai receber honestidade da vida das pessoas. Então, é importante sempre partir de nós, o melhor, né? E entender também, né? Não basta ser só otimista se você deve ser otimista, deve ser o melhor possível. Mas se hoje você está semeando o que plantou do passado, que isso é comum também. Nós acertamos e erramos lá atrás. Isso aí é para todos, a maioria. Lá nessa vida e em outras, nós acertamos e erramos. Aquilo que nós acertamos tá bom para nós hoje. Nós estamos colhendo, então tá ótimo. O que nós erramos, nós estamos colhendo algo assim um pouco mais problemático, complicado. Mas nada impede de nós estarmos trabalhando para melhorarmos, também em relação a isso. Então, a lei da vida. Aí, voltando aqui a falar do pensamento. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Aí o Emmanuel que está dizendo, é bem claro, né? Ele não falou assim um ou outro. Todos os teus pensamentos vão atuar nas mentes que estão próximas. Isso é fato. Está ali zangado, assim, pensando, saindo fumaça da cabeça, o ambiente vai pegar fogo, vai sentir. As pessoas vão sentir. Está bem, está ótimo, aquela pessoa que chega às vezes com aquela vibração boa, aquela alegria, o ambiente as pessoas vão se beneficiar disso. É natural. E mais do que isso, às vezes vai longe a coisa, né? Às vezes o pensamento não está nem só aqui, vai influenciar. Quer dar algum recado, alguma coisa? Ah, tá. Tá bom. Se quiser abrir lá, é só por fora. Se você der a volta, você abre. Então, todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Olha a importância do nosso pensamento, hein? Antigamente nós não estávamos atentos a isso, né? As palavras a gente já sabe, procura policiar, falar, controlar o que fala. Às vezes a gente fala demais, né? Solta algumas coisas, depois vem os problemas. Então as palavras a gente já responde. E o pensamento? Não é fácil pensar nisso, né? No nosso grau evolutivo, mas quem controla seus pensamentos? Ninguém está vendo, né? Ninguém está ouvindo. Às vezes a gente sai pensando qualquer coisa. Mas está aí o Emmanuel dizendo, o pensamento está influenciando. O pensamento atrai. Está jogando o pensamento, vai receber. E o plano espiritual, os espíritos mais evoluídos, eles leem nossos pensamentos. Eles estão vendo, né? Às vezes a gente está pensando, nós estamos pensando e está projetando aqui um filminho. Assim, disfarça aqui entre nós, né? Vê a pessoa assim, às vezes está pensando mal da pessoa, né? Mas para o plano espiritual, não é todo espírito não, mas os espíritos mais evoluídos leem nossos pensamentos. Os mentores da casa aqui que estão presentes, nos auxiliando, estão vendo o nosso pensamento. Mas também não precisa se preocupar, né? Não vamos nos preocupar. Mas eles veem, né? Às vezes projeta assim, um filminho, tipo Guerra nas Estrelas, né? Que tinha aquele robozinho que projetava assim
o filminho aqui. Projeta mesmo. E o pensamento é força mental. Então tá criando. Há alguns que dizem que nós somos co-criadores de Deus, né? Co-criadores. Por quê? Porque o Criador é Deus. Mas nós, dentro da matéria, do que Ele dispõe, nós recriamos, co-criamos, ajudamos assim, a transformar, né? Transformar. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Falou, vai refletir. Né? Quantas vezes nós falamos uma coisa boa e ajuda as pessoas? Ou nós estamos assim na pior, no fundo do poço, brincando, né? Às vezes nós estamos nos sentindo mal, procurando alguma ajuda, e às vezes a ajuda vem numa frase de alguém. Não é? Vai no centro, vai aqui, às vezes não ouve. De repente uma frase de uma pessoa dá aquele tchan para nós e a gente muda, sai daquela sintonia. Né? A força às vezes o plano espiritual vem a nós, nos intui, põe um pensamento na nossa cabeça. Então, olha a importância das palavras. É algo, olha como a vida é rica, né? Palavra, pensamento, é um monte de coisa, ação. E como que nós podemos, em nós mesmos, nos tornar pessoas melhores eternamente, porque o Espírito é eterno. Então, se você aprende a uma palavra que ajuda a consolar, a levantar uma pessoa, ó que ótimo, você já adquiriu uma virtude, né, que você pode, às vezes nós não sabemos, né, chega uma pessoa com um problema, nós queremos ajudar até, mas não sabemos o que falar. Normal também, né, uma situação, a gente quer falar alguma coisa, mas não sabe, né, às vezes nós aprendemos a ouvir, a falar uma coisa que ajuda, e toda ajuda que nós estamos fazendo para alguém, é ajuda para nós. Aí isso é lei da ação e reação. Então, seguindo aqui. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Né? Pensamento, palavra, escreveu um livro. Quem lê vai imaginar um monte de coisa, vai gerar ideias, pensamentos, aquele molde mental que o Emmanuel está falando. Então, os escritores, tem escritor que chega no plano espiritual, aliás, nesse livro que eu estou relendo, o Libertação, do André Luiz, que é fantástico, tem um caso assim, tem um mentor ali, aí começa a se aglomerar pessoas com problemas, ele começa a ajudar. E eles começam a contar as experiências próprias, né? E um deles, ele era escritor. E ele fala, olha, eu escrevi coisas sem a menor preocupação moral de elevar ninguém. Escrevia ao gosto da época dos jovens, coisas lascivas, coisas assim, sem a menor preocupação. Eu tinha um estilo, gostava de colocar, só que eu influenciei mal, né? Não influenciei bem as pessoas com os livros. E muitos, depois que eu desencarnei, muitos espíritos que eu tinha influenciado mal vinham me querer ficar comigo, querer mais livros, me influenciar mentalmente. Então eu sofri muito. E ele continuava sofrendo. Ele falou, como é que eu me livro disso agora? Né? A nossa influência. E o mentor fala para ele, olha, é a mentora no caso, que está ali no plano espiritual, materializada. Né? Era uma mentora assim tão elevada, que até para eles no plano espiritual ela se materializou, ela desceu de um nível para outro, para falar. E ela diz, olha, você pode ajudar, começa ajudando pessoas como você, né? Que estão com o mesmo problema de você. Seu, auxilia. É o caminho que ela dá. Aí tem outros casos assim também, de pessoas que fizeram mal. Como é que eu faço agora? Eu fiz o mal e estou arrependida. Como é que eu faço? Uma mulher pergunta. Ela diz, bom, começa auxiliando. De repente, como você entende desse assunto que você vivenciou, auxilia as pessoas que estão com o mesmo problema que o seu. Começa auxiliando, o pessoal não vai receber bem, uns vão gostar, outros não, mas vai ajudando. Uns não vão vir com ingratidão, incompreensão, tal. Mas vai semeando. Daqui a pouco você começa a colher essa semeadura e isso te reveste de proteção e te faz melhorar, superar esses erros. Né?
Então, os conselhos da mentora Matilde, lá do livro, é o Libertação, do André Luiz, são sempre nesse nível. As pessoas que falam, eu errei nessa praia aqui, errei dessa maneira. Olha, então ajuda os que estão pior que você. E semeando essa ajuda, semeando, daqui a pouco você vai sentir, vai aprender com o erro, né? Vai superar. Então é o caminho de volta. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Os atos, né? Pensamento, palavra, escrita, atitude mais ainda, né? Atitude para nós é aquela coisa forte, né? Agiu. Não, fulano age assim. São modelos. Por isso que às vezes os pais querem educar os filhos, falam, não faça tal coisa. Mas ele faz. O filho fala, mas o senhor fez, né? A senhora faz. Então fica difícil, né? Pelo menos seja, eduque, mas realmente falar, eu tenho esse defeito e tal, mas não faça, né? Não é bom, não está certo. Tenta de alguma maneira, não vai deixar de educar. Mas o exemplo é a maior força de educação, né? O exemplo que se dá. Então, naquilo que você pode, o teu exemplo é o que vai... O pessoal vai falar, realmente, esse está correto. Aí... Então, ele falou para nós, o Emmanuel, como todas as coisas nossas influenciam os outros. E como os outros também nos influenciam de acordo com a sintonia que nós temos. Então, de acordo com a nossa posição íntima, interior, nós vamos abrir para receber determinadas sintonias. Às vezes nós estamos mal, mas estamos fora de sintonia com o guia espiritual, com os bons espíritos, sabe? Perdeu a sintonia, então está nebuloso. Então tem que voltar a reconstruir o equilíbrio, se sintonizar novamente. Aí as ideias já, né, casos de depressão, assim, são difíceis. Mas às vezes a pessoa está com sintonia, não está com uma boa sintonia, só sintonia ruim. Então a pessoa não consegue se sentir bem, pensar, ir para frente, ter aquele alívio mental. Então a pessoa tem que realmente olhar, ver, procurar mudar, entrar com a sintonia com o guia espiritual, que está diretamente ligado a nós, né? Pedir forças e começar a mudar. E parte muito do pensamento. Não é fácil, mas é por aí. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. O conjunto. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Né? Imagina uma peça, nós somos também estamos vendo em conjunto essa influência. Se uma peça do carro vai mal, problema para o carro inteiro. Né? É um exemplo. Outro exemplo, por outro lado, a escuridão, que o Leandro gosta sempre de citar. Pode estar um vasto salão escuro, breu total. Se acender um fósforo, um palitinho de fósforo vai iluminar, talvez a luz vai se ver no salão inteiro. Então, por outro lado, o bem que nós fazemos, uma influência boa, às vezes ilumina, ajuda muitas pessoas, sabe? É importante. Somos uma equipe de trabalhadores, agindo em perfeita interdependência. Ou seja, somos independentes, mas agindo no conjunto, existe uma fusão de cada um agindo, cada um colaborando, né? As pessoas que vêm no centro, o Lourenço sempre fala na quinta-feira, que a quinta-feira está sempre aí, né? Então ele fala, as pessoas vêm há 2 anos, há 3. Então cada pessoa está ajudando. Cada pessoa nem sempre vem com necessidades, né? Às vezes não vem, às vezes vem um com um problema normal, né? Ou mais, e às vezes vem aquela pessoa que nem está com, veio para ouvir, para participar. Então o conjunto das coisas está é interdependência, não é só o plano espiritual carregando o piano. Então nós também estamos colaborando uns com os outros aqui, certamente, com o que nós temos de bom. Da qualidade do nosso esforço, nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Então, nós somos importantes. A qualidade da nossa colaboração vai ajudar, às vezes, até a conseguir a vitória ou afundar o barco, né?
também, o êxito ou o fracasso. Então, não vamos assim exagerar, mas nós somos importantes, uma peça, no que for, na casa, no trabalho, na escola, nós somos uma peça importante do conjunto. E todos são também. Então vamos assim, procurar, ninguém aqui é santo, ninguém é anjo, mas vamos acordar nossas responsabilidades para fazer o melhor que tiver ao nosso alcance, certo? Porque isso vai ajudar no conjunto. Nossa vida, em qualquer setor de luta, qualquer parte, é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra, a sintonia, ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Então, assim, é o que foi dito a lição toda, né? De conformidade com o que a diretriz, as ações, o pensamento, onde nós estamos direcionando, para o bem ou para o mal, é que vai dar a sintonia nossa, que vai influenciar o conjunto e que vai garantir o que nós estamos recebendo. Né? Porque o Emmanuel também fala no outro livro que nós vivemos imersos num mar de energia. Mar é pouco, né? Ele fala num oceano de energias. Então a energia é para todo lado, sabe? Energia para cá, para lá, celular, televisão, tudo quanto é tipo de energia. Pensamentos, sentimentos. As pessoas estão nos influenciando, nós estamos influenciando as pessoas. Então, assim, é bom nós ficarmos atentos ao que nós semeamos e à nossa sintonia, porque se nós formos receber tudo, a gente cai duro, a gente morre. Nós temos a proteção, filtro mental, tudo mais. Só que assim, de acordo com a nossa sintonia, realmente vai estabelecer um filtro para aquilo que nós estamos recebendo. Né? Então é importante. Nós estamos bem, recebendo uma sintonia boa, nos garante um equilíbrio melhor da vida. Lembremo-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Ou seja, o nosso hoje trabalho, né, trabalhoso, esforço de hoje, seja amanhã a colheita. Então seja um divino amanhã. O que nós estamos correndo atrás hoje, aquelas partes, né, não é tudo, né? Senão eu achar que a vida é... Mas aquela parte que nós estamos trabalhando hoje, nos esforçando duramente, amanhã para nós vai ser um mar de rosas. Maravilha. Então assim, ninguém vai transformar a vida inteira. Mas a lição de hoje é uma lição mesmo. Assim, tem até algumas coisas técnicas assim, né? Interessante, né? Mas é uma lição para nós entendermos que é a nossa influência mesmo, né? O que nós vamos falar, o que nós vamos agir, o que nós vamos pensar, e isso vai trazer para nós mesmos. Tudo mais dentro da vida de cada um, né? Das particularidades que nós temos. Então, uma boa tarde a todos. Agora... Não, eu acho interessante a hora que você falou sobre o pensamento no começo. Quer dizer, toda a palestra foi boa, mas eu peguei muito nessa parte porque você percebe que não só na parte espiritual eles estão estudando sobre o pensamento, mas aqui também, na matéria, a gente também lida com isso. Os médicos mesmos falam que a mesma pessoa tem uma doença, dependendo de como ela leva aquele pensamento que ela tem, a atitude dela positiva de passar por aquilo e vencer, ela pensa. E uma outra pessoa que tem a mesma coisa, ela acaba morrendo, porque ela é muito negativa e o pensamento leva ela a terminar mesmo, acabar com a doença. É bem lembrado, né? Porque assim, a gente tem estudado muito pensamento nesse sentido. Quando eu disse, eu estava assim, muito focado à questão espiritual,
que eu tinha lido que eles estão, por exemplo, estavam tentando pesar o pensamento. Então, assim, isso a gente não vai conseguir, né? Eles lá no plano espiritual, eles não tinham conseguido ainda, estavam aprendendo, estudando essa parte. Mas o que você falou é importantíssimo, né? Porque nós estamos estudando o pensamento, realmente. A força, o pensar positivo, a atração. E, assim, é fácil pensar um pouco nisso, né? Porque, assim, se nós vamos falar da depressão. A pessoa está com depressão. Imagina uma mente, ou ela está atraindo, sintonizada com muitas mentes pensando negativo, tristes, achando que não vai dar certo. Como é que fica o pensamento da pessoa? Será que ela consegue chacoalhar, jogar tudo? Às vezes não consegue, às vezes está ali, ó. Então, há caminhos para ela mudar isso, né? Mas então, aí, o que você citou, um doente está achando que não vai dar certo, está perdido. Ele começa a pensar e isso influencia o nosso corpo físico, né? Dói o estômago, não sei o que, às vezes dá tontura, dá um monte de coisa se você pensar mal, né? Aí eu estava até eu tava até no meu trabalho, olha como eu sou bom de exemplos. Só falo, só na palavra. Assim, eu estava até no trabalho, sexta-feira, trabalho novo, aí o rapaz estava lá embaixo, né, na hora do almoço, o rapaz passou por mim, o meu coordenador, ele falou, depois quero falar com você lá em cima. E eu já fiquei preocupado. Como eu estava com uns problemas lá técnicos, eu falei, só deu uma preocupação. Aí eu almocei preocupado, não comi direito. Aí quando eu cheguei ali, eu já fui direto nele, né? Falei, você queria falar comigo? É porque eu soube que você está querendo ver um apartamento, eu estou vendendo o meu. Aí eu falei, tá bom, meu. Tinha nada a ver, mas eu almocei mal, doeu meu estômago. Aí você falou nós sofremos, né? Então, assim, se eu, por exemplo, tivesse tido uma atitude assim, qualquer coisa que eu tiver dúvida, eu vou pensar positivo, né? Como muitas pessoas falam. Na prática é a prova. Mas, assim, teria passado muito melhor, né? Então, o doente, que ele pensa positivo, às vezes ele está numa fase que a doença vai terminar mesmo, vai passar, falta um mês, falta pouco. Então ele passa melhor, sofre menos, né? Essas influências são sérias, né? ela segunda-feira ela dirige bastante. Dirige, né? Agora é de sábado, agora está conosco. É no vizinho a campanha. Essa aqui é no vizinho. Não é? Então, né, que a Andrea está perguntando se vale a pena, não é isso? Fazer prece por pessoas que já desencarnaram. É isso? Pedir. Aí já é outra história. Tá. Eu acho assim. Uma pessoa que desencarnou, ela pode estar em N níveis espiritual. Primeiro, ela está vivendo, ela levou daqui o que ela era. Então ela também tem problemas, tem desafios, tem dificuldades. Ela não está assim no bem bom. Ela pode estar numa situação boa, se ela merecer, né? Ou pode estar numa situação de dificuldade, lutando, trabalhando. Então, assim, se você vai chamar um desencarnado, pedir... Tá. Não é pessoal, mas se nós pedimos
para uma pessoa que já desencarnou, talvez não seja a melhor coisa, porque a pessoa talvez pode não estar em condições de atender, ela pode ficar preocupada, falar, poxa, minha sobrinha, minha netinha está ali pedindo, está precisando, e eu quero ajudar, não posso. Então, assim, eu creio que seja um pedido como qualquer outro. Aí o espírito pode estar em condições ou não de atender, né? Mas não acho viável você pensar em alguém e falar, vou pedir para essa pessoa. Vou juntar assim, ilustrar com uma história rápida, para nós pensarmos, né? Porque assim, tinha um homem na Terra, assim, que ele morreu, desencarnou e foi considerado santo, né? Eu não sei se ele foi considerado santo pela Igreja Católica ou ele era do meio espírita, mas um espírita muito bom, que todo mundo falava, puxa vida, né? E só que assim, no fundo, ele não era tudo isso. Ele não era essa santidade, ele era uma pessoa com vários problemas, dificuldade. Então ele não estava nessa. Só que a postura dele, o que ele passava, e as pessoas acreditavam que ele era assim. Tá? Não sei se foi um santo da igreja ou alguém do meio espírito, não lembro. Mas o que aconteceu? Quando ele desencarna, o pessoal começou a pedir. Sabe? Não familiar só. Todo mundo pedia. Pediu. E como ele era uma pessoa boa, bem intencionada, cada pedido que chegava nele, chegava. E ele se sentia assim, tem que ajudar. E começou, ele não conseguia se livrar disso. Pedidos. E ele estava sempre tentando ajudar e não aguentava mais. Assim. Porque ele, no fundo, não tinha essa fortaleza moral, sabe? Para aguentar ver uma pessoa chorando. Assim. Então foi demais para ele. Até que um mentor mais esclarecido tirou ele dessa época. Então, assim, particularmente, não acho aconselhável pedir. Você pode orar, né, para auxiliar, emitir uma coisa boa. Isso é válido. Então, como pedir? Você pode se direcionar a Deus, a Jesus, ao seu guia espiritual. É uma boa, ao mentor, porque ele tem estrutura para te auxiliar. Né? Então, é melhor do que você pedir para, imagina, alguém da sua família desencarna. Aí você vai ficar pedindo para a pessoa. Às vezes a pessoa tem que, sabe, até se desligar da casa, seguir o caminho dela. Pode ficar. E aí pede para o mentor, né? E como fala o Samuel, toda prece tem uma resposta. Aí às vezes a pessoa fala, mas eu peço e não dá certo. Não, porque a resposta é não. Teve uma resposta, foi não pode ser atendido. Às vezes é atendido também, né? Então, às vezes não é bom, mas muitas preces, a gente estava falando lá no outro centro sobre prece, muitas preces são atendidas, eles vê o que pode fazer, você fala, poxa, eu estou querendo muito mudar de emprego, por exemplo, né, ou trabalhar, arrumar um emprego, eles se desdobram lá para nos auxiliar, vão ver o que é possível aqui e ajudam, entendeu? Então, vale a pena, temos que orar, nos ligar a Deus, a prece, né? A prece para nos ligar a Deus, não só para pedir também, né? Peça as suas coisas, conversa com Deus, com Jesus, com o mentor. E agradeça também, né? Prece agradecimento, união com Deus, é um sinal de humildade também, está ali ligado. Então tudo isso é válido. Queria só dizer, rapidinho, que eu achei bem interessante assim, não sei se isso tem a ver, mas nós estávamos até conversando hoje com um trabalhador aqui da casa, o Sr. Mozart, e ele nos contou que teve uma reunião mediúnica lá nas casas André Luiz, e um médico alemão, ele se manifestou ali, né? Que eles trabalham. E ele comentou, o médico, alguém perguntou para ele, mas você era durão, né? Você é durão, não estou te reconhecendo para o espírito. O médico alemão lá, da época da guerra, da Segunda Guerra. Você era durão, agora tá... Aí ele falou, eu estou aqui no plano espiritual, atualmente eu estou aprendendo a chorar. Me tornando mais humano, né? Atualmente estou aprendendo a chorar aqui. Aí eu ando no pó do Dr. Bezerra de Menezes, ele foi o meu. E ele disse mais. Ele falou, eu era médico da Segunda Guerra ali, né? E eu fui ajudado pelo plano espiritual. Porque eu tinha sido convocado para trabalhar com experiências ali, com os judeus. Experiências médicas com os judeus. E eu estava indo para lá e caiu uma bomba. E eu morri, desencarnei.
Então ele falou, eu fui ajudado, porque eu não entrei nessa questão, né? Ele poderia ter agravado as atitudes dele. Então, mas foi bonito. Ele falou, hoje eu estou aprendendo a chorar aqui, me tornando mais humano. Tá bom? Uma resposta. Sou eu. Não, e o pior assim, termina de contar a piada e tem que explicar, né, a piada. Essa é a pior parte. Explicar onde está. Então, só rapidinho assim. É que a gente passa pela internet as palestras e depois fica lá. Tá. Matéria. É, porque se ela se sintonizar e pensar em você de volta, volta, né? Oi? Não, karma. Não, karma é outra coisa. Karma já é outra coisa. Mas assim, karma sim, a grosso modo, seria o que você fez de errado e ficou com você. Aí precisa de mais estudos, né? Mas assim, essa questão do pensamento, pensou, o pensamento chega. Agora, a pessoa, se ela não tiver sintonizado com você, não tiver sintonia, ou não tiver... Ela pode, um exemplo, ela pode...
Pode pensar. É. Mas assim também, né? Tem muito da sintonia que o Emmanuel está falando. Então, assim, se você tem muita sintonia com ela, às vezes as suas mentes já têm uma sintonia de emitir e receber. Então, você pensou nela, às vezes ela não... Ela percebe algum mal-estar, alguma coisa desagradável. Mas se ela não tiver nenhuma sintonia com você, talvez ela não capte. Entendeu? Mas assim, a gente tem sintonias com muitas pessoas, né? Principalmente se a gente está pensando em alguém. Então, nós estamos emitindo, sim. E... É bacana. Estava até falando para eles, se vocês quiserem estudar, fazer o curso, é interessante. É quinta-feira à noite. Então, só rapidinho. Quinta à noite. Então vamos encerrar. Olha, o que ele falou assim, se dirige a Deus, né? Prece a Deus ou a Jesus? O pessoal estava comentando outro sempre. Aí, assim, o que acontece? Você vai orar a Deus, tudo bem. Só que nós não entendemos Deus, assim, o que é Deus, né? Então, de repente, seja mais fácil orar a Deus, porque se você pensar que Deus está em toda parte, como o Leandro falou, de repente ele já o que é Deus? A gente não sabe. Então, já captou. Jesus já é uma individualidade, criado por Deus. Então, de repente, ele está... Bom, mas a gente tem sintonia, né? Então, boa tarde a todos. Não, tem que ir à luta. Pedir, expor, verdade. É duro ser alta demais, né? Tá bom. Foi muito importante a palestra dele, né? E ele vai estar aí, qualquer dúvida, ele está aí pronto para responder, né? Nós aprendemos muito hoje, né? E aprendemos principalmente que o pensamento é uma coisa muito importante. Então, agora nós vamos vibrar, usar o nosso pensamento em benefício de todas as pessoas que necessitam. Vamos vibrar para o planeta Terra, que existam mais pessoas no pensamento do bem, à procura do bem e ajudando o seu semelhante, para que cada vez mais o planeta Terra se engrandeça. Vamos vibrar para todos os dirigentes de todos os países, para que eles possam também ter pensamentos positivos e usar seu mandato para fazer coisas importantes para todos os seus povos. Vamos pedir também, encaminhando o nosso pensamento para todos os hospitais, onde se encontrem qualquer pessoa no seu leito de dor. Que Jesus ilumine e ajude para que ela possa sair mais revigorada dessa experiência. Sabemos que muitas vezes essa pessoa está no hospital e seus filhos estão sozinhos. Que Jesus ilumine a todos eles e que eles sempre tenham uma mão amiga para ajudá-los. Vamos pedir também, como estamos falando em pensamento, para as pessoas que estão encarceradas, para que elas possam refletir sobre o que fizeram e percebam que nada de bom lhes trouxeram e que possam reverter de uma forma positiva, saindo de lá para o caminho do bem. Vamos agora até aos nossos lares, levando todo o pensamento positivo, toda a alegria de viver, tirando qualquer coisa que tiver lá de negativo e colocando o lado positivo, para que possamos estar
mais perto de Deus. Vamos pedir agora para vibrarmos por nós mesmos, para que sempre sejamos o levedo da massa, o levedo positivo, para que a massa possa crescer, espalhar pela multidão e levar todos eles para o lado do bom. Que Jesus nos ilumine, hoje e sempre, para que possamos ter uma semana feliz, transmitindo para todos os nossos companheiros muita paz, muito amor, muita tranquilidade. Vamos agradecer ao mentor da casa e todos os espíritos que estiveram por aqui, por essa palestra maravilhosa, e que possamos ter uma semana de paz e estarmos aqui novamente na próxima sábado. Obrigada. Vamos aos passes.